Eu me chamo Vânia Almeida Brito e sou psicóloga da Prefeitura Municipal de Patrocínio. Trabalho no SEMAI, Centro Municipal de Apoio Educacional Especializado. Nós trabalhamos lá uma equipe multidisciplinar com crianças com dificuldades e transtornos escolares. E nós vamos falar hoje um pouquinho para vocês, pais dos alunos dos centros municipais, da educação infantil, também da Prefeitura de Patrocínio, sobre uma questão muito importante na vida de vocês e de seus filhos. Nós vamos falar hoje como estimular o desenvolvimento afetivo das suas crianças. Enquanto uma psicóloga trabalhando com problemas de aprendizagem, a gente acredita que se houver uma estimulação adequada dos pais com seus filhos, quanto mais estimulação nas várias áreas, na cognitiva, da inteligência, na questão emocional, no convívio de vocês, quanto mais estimulação, menos seus filhos irão precisar de atendimentos especializados, ou seja, menos seus filhos terão a possibilidade de apresentar problemas e dificuldades de aprendizagem. Se a estimulação começada em casa e sequenciada e continuada na escola for uma estimulação adequada. Especificamente hoje nós vamos falar da estimulação do desenvolvimento afetivo, Por que a gente vai falar da questão do desenvolvimento afetivo? Porque nós sabemos que todos nós seres humanos, nós temos basicamente dois componentes na nossa formação. Nós somos seres racionais que usam a cabeça e a inteligência, e nós somos seres emocionais que usam o coração. Então, nossas crianças também, como seres humanos que são, seres humanos em potencial, ou seja, elas ainda têm muito para desenvolver. E o que a gente vai proporcionar para elas, para que elas tenham um desenvolvimento equilibrado. Isso é o que nos interessa hoje, aqui agora. Então, acreditando nisso e sabendo que emoção e razão, elas funcionam, elas existem ao mesmo tempo, no ser humano, ou seja, dentro de nós temos ao mesmo tempo funcionando em conjunto e determinando todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos, o nosso entendimento, a nossa razão e os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, das nossas crianças também não é diferente, Então, por isso, a gente precisa entender, como é que nós vamos ajudar as nossas crianças a usarem essas emoções. Fazendo um projeto no SEMAI, no ano passado, 2019, eu perguntava para as crianças, alegria é uma emoção? Elas falavam que era. Tristeza é uma emoção? Raiva é uma emoção? Elas falavam que não. Então, nós precisamos entender, sim, tudo isso é emoção. E então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidar com as suas emoções, de forma que essas emoções possam ser construtivas, positivas nas suas vidas, E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. Então, para entender isso, a gente precisa um pouco entender o comportamento das nossas crianças. Hoje a gente vai falar especificamente de uma faixa etária de crianças de 3 a 4 anos. Então, o que essas crianças já têm, que elas já são capazes, o que elas possuem já na sua formação? Basicamente, tem um comportamento que é básico para crianças dessa idade. Elas gostam de imitar os pais. Eu me lembro dos meus filhos, Então, a minha filha, eu tenho 4 filhos, a minha filha, ela gostava de calçar os meus sapatos, Então, os meninos gostavam de vestir as camisas, as botas do pai, Então, ou seja, a criança imita o adulto. E a gente precisa entender principalmente que elas imitam os adultos que são significativos para ela. O que são adultos significativos? Nós, pais, somos adultos significativos na vida de nossos filhos. Então, isso é uma coisa muito importante. Entender que as crianças aprendem conosco. Elas aprendem com o que nós fazemos. Não é sempre com o que a gente fala. Às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. O que a gente faz tem muito mais influência sobre o que a gente fala. Então, se eu trato a minha criança, isso que é importante para a gente entender. Se eu trato a minha criança com carinho, se eu respeito, se eu falo baixo, se eu não grito, se eu mostro que eu tenho controle sobre as minhas emoções, eu estou ensinando para elas a agir desse jeito.
Agora, se nós tratamos as nossas crianças com grito, com desrespeito, com agressividade, também é assim que elas vão agir. Se elas aprendem a serem educadas, a falarem baixo, a respeitar o outro, elas também, o contrário também é verdadeiro, elas também aprendem a agredir, elas também aprendem a ser violentas. Então, isso é uma coisa basicamente muito importante para a gente entender. Crianças imitam adultos, e principalmente os adultos, que são os adultos que têm significado para elas, pais, mães, tios, avós, irmãos, né? Por isso, que exemplo que nós vamos dar? Um exemplo de pessoas calmas, controladas. É fácil isso? Não, no dia a dia não é fácil. A gente sabe que a gente chega cansada do trabalho, tem mais coisas para fazer. A criança, às vezes, dá uma birra, faz uma pirraça, né? E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar baixo, ser educada e compreender? Então, isso é muito importante. Nós precisamos entender que, primeiro, mesmo não sendo fácil, nós temos que ter controle sobre as nossas emoções. Então, eu preciso saber que, mesmo cansada, mesmo tendo trabalhado, ao chegar em casa, eu ter meus filhos, então, eu preciso ter um tempo para eles, um tempo de qualidade. E se eu vou gritar com eles, muito provavelmente é assim que eles vão aprender. Eles vão aprender conosco como é que a gente reage diante de problemas para serem resolvidos. Se diante de problemas eu grito, é com grito que eles vão aprender. Se diante de problemas eu bato, eu agrido, é assim que elas vão aprender. Agora, se diante de problemas eu paro, eu escuto o outro, eu respondo adequadamente à dúvida do outro, à curiosidade do outro, eu converso, eu dialogo, muito provavelmente não, com certeza é assim que elas vão aprender. Tem outra característica importante de crianças nessa idade, elas já gostam, né, aos 3, 4 anos, elas já gostam de brincar com outras crianças. Elas gostam de conversar sobre emprestar o brinquedo, trocar o brinquedo, apesar de ainda haver aí, né, uma dificuldade de compartilhar brinquedos. Então, isso também é uma coisa muito comum. Elas ainda têm dificuldade em compartilhar, apesar de já gostar de brincar com outras crianças. Então, como é que eu vou lidar com isso, né? Se elas têm essa dificuldade, eu vou entender que isso é normal, né? Que ela ainda não queira compartilhar o brinquedo. Quando ela fala, é meu, eu tomo. Tem um menino brincando, ela vai lá e toma. Então, eu preciso entender que é normal ela já querer brincar com alguém, mas considerar que é difícil dividir as coisas. É difícil dividir o brinquedo, é difícil dividir o material na escola, o lápis de cor, né? As canetinhas. Mas eu preciso entender e ir ensinando aos poucos, sem forçar. Então, primeiro, eu entendo que isso é uma coisa normal ainda da idade dela. Depois eu vou incentivando as nossas crianças a compartilharem as coisas, sem forçar, entendendo que elas ainda têm isso de ainda não saber dividir bem as coisas. Então, assim, e é básico. Se eu disse lá atrás que elas imitam, e eu digo que elas ainda têm uma certa dificuldade em dividir as suas coisas, seus brinquedos, seus materiais, então é outro exemplo que eu posso dar para elas. Eu posso dar o exemplo de como dividir as coisas. Em casa, com o meu marido, com o meu companheiro, com os outros filhos, com o irmão, com o pai, né? Seja lá com quem for que a gente divide o espaço familiar. Se eu divido as minhas coisas, eu estou ensinando as crianças que elas também podem dividir as suas coisas, que as coisas podem ser compartilhadas, usadas por mais de uma pessoa. Eu estou deixando de ensiná-las a ser egoístas, estou ensinando-as a dividir, a compartilhar. Nós estamos vivendo momentos tão importantes, né, de partilha. Tem uma outra coisa, e que quando eu falo nesses momentos tão importantes que nós estamos vivendo, que é extremamente importante, a gente precisa saber de uma outra coisa. As crianças nessa idade, elas têm curiosidade já a respeito das relações familiares. Elas gostam, né? Elas querem saber ainda quem são, o nome de pai, de mãe, de avó, de tio, de tia. Nós estamos vivendo uns momentos, eu já vi vídeos dizendo, que momento espetacular. Quando eu estou falando desse momento, eu estou me referindo a essa questão do vírus, dessa doença séria que está aí. Eu não acho isso espetacular.
eu acho, como a gente vai lidar com isso, pode vir a ser uma coisa positiva. Então, estando a maioria dos pais em casa, quem pode estar em casa, né, quem o trabalho permite estar em casa, nós vamos, e sabendo que as crianças têm dessa idade, têm essa característica de querer conhecer a família, saber o nome do pai, do avô, da avó, do tio, nós vamos aproveitar esses momentos. Para quê? Para ter momentos de uma relação de qualidade com os nossos filhos. E nós vamos falar sobre os avós, nós vamos contar histórias, né, dos pais, nós vamos contar histórias que nós já vivemos. Nós somos uma geração que viveu muitas histórias. Nós não passamos as nossas horas na frente de telas como os nossos filhos passam, né? Ou celular, ou computadores, ou tablets. Então, a gente tem tanta história para contar e as crianças gostam de ouvir isso. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, que a gente ia na fazenda e a gente sentava tudo na cozinha, no rabo do fogão, né? Nos bancos de cozinha, dividia esse espaço da cozinha, que é um espaço para nós mineiros, né? Muito importante, e a gente dividia esse espaço para escutar as histórias. Eles escutavam histórias de, nossa, das casas assombradas do tio que sabia onde estavam as cobras, né? Eles ficavam maravilhados porque eles estavam escutando história de pessoas que eram conhecidas, de pessoas que eram referências para eles, né? Então, aproveitar esses momentos e reforçar laços familiares. Aproveitar esses momentos e falar sobre a família e mostrar a importância de viver em família e de viver bons momentos, relações de qualidade, de carinho, de afeto em família, né? Tem uma outra característica de crianças nessa faixa etária. Nos meus atendimentos eu falo muito sobre isso. Eu falo com os pais sobre conversar com seus filhos para ajudá-los na construção da sua autonomia. Ou seja, nesse momento, nessa idade, as crianças já manifestam necessidade de afirmação e independência. Sabe quando elas falam assim, não, eu, sou eu. Não, eu, né? Elas estão dizendo, não, eu já consigo, eu já sou capaz, eu já posso fazer isso, né? Então, nós podemos, a partir desse momento, aproveitar que elas já têm essa necessidade de se afirmar como um sujeito, diferente de você, pai, diferente de você, mãe. Nós vamos aproveitar para ensiná-la gradativamente, aos poucos, ir construindo a sua autonomia. Como é que eu faço isso? Eu vou mandar a criança de 3 anos arrumar a cozinha. Não, eu posso pedir à criança de 3 anos para guarda o seu sapatinho. Eu posso pedir para a criança de 3 anos, olha aqui, esse aqui é o seu quartinho. Então, o seu espaço, a sua caminha, né? O seu lugarzinho, que mesmo se ela tiver um quarto só dela, ótimo, vamos ensiná-la a cuidar desse quarto. Se ela não tiver um quarto só dela, um pedacinho que é dela. Então, ensiná-la já a guardar as suas coisas, a organizar as suas coisas, já que ela manifesta esse desejo de se afirmar como uma pessoa e de mostrar a sua independência. E tudo que nós vamos fazer é o seguinte, eu ensino a fazer algo. Se ela já faz esse algo bem feito, entra um outro componente muito importante para a construção de uma boa... de emoções positivas para as nossas crianças. É o reforço positivo. Nesse momento, quando elas mostram que elas querem construir, são capazes de construir alguma coisa, nós vamos acreditar nessa capacidade delas. É claro que elas não vão fazer tudo como nós fazemos, mas a partir do momento que elas fazem alguma coisa, com a nossa ajuda, com a nossa supervisão, com a gente por perto, colaborando nisso, nós vamos, assim que ela fizer, dizer, muito bem, parabéns, você foi capaz. Então, eu estou mostrando para ela que ela é capaz e que tem alguém que reconhece que ela é capaz. Mesmo que o que ela faça não fica perfeito como o que a gente faria, né? Mas respeitar a idade dela e o que ela é capaz de fazer de acordo com essa idade. Né? O que a gente está fazendo? A gente está respeitando essa criança, né? A gente está ensinando para ela, além de ensinar o próprio respeito, a gente está mostrando para ela também que ela é um indivíduo que está se formando e sendo capaz de muita coisa.
Quando nós estamos falando isso de sentimentos, de emoção, nós precisamos falar de uma coisa muito importante. A gente precisa entender também quando as nossas crianças têm os chamados sentimentos negativos. Aquele momento do grito, do choro, da pirraça, né? Então, uma coisa básica a gente precisa entender. Nesse momento, essa criança não está tendo esse tipo de comportamento para implicar você. Ela não está fazendo isso porque ela está me implicando, ela não está fazendo isso para me chatear, não está fazendo isso para fazer pirraça comigo, né? Ela está fazendo isso porque ela ainda não tem condição de expressar os seus sentimentos. Ela ainda não sabe dizer, eu não estou feliz com isso, isso não está legal, eu não gostei disso, eu estou triste. Então, ela não sabe ainda fazer dessa forma. Não sabendo fazer dessa forma, como que ela faz? Ela grita, ela chora, ela dá pirraça, ela rola, né? Então, essa é uma outra aprendizagem séria que nós precisamos de ter. O que eu faço nesse momento? Nesse momento, eu permito que ela dê a birra dela, que ela dê o choro dela. Criança nenhuma morre de chorar ou de dar uma birra. A gente vigia, fica por perto, observando se ela não vai se machucar ou se ela não vai machucar outras crianças, caso ela esteja em contato com outras crianças, ou se ela também não vai agredir a gente. Nós não vamos permitir agressão, mas nós vamos controlar apenas esse momento para que não haja, que ela não se machuque, não machuque alguém ou não agrida a gente. Mas nós vamos esperar passar esse choro, né? Esperar passar essa birra, porque passa, criança nenhuma dá birra até morrer, né? Ela cansa, ela chora até cansar. Vamos deixar ela chorar até cansar. Passado o momento da birra, eu vou conversar sobre esse sentimento dela, sobre essa raiva dela. Você estava com raiva, você ficou nervosa porque eu te tirei isso, porque eu te pedi para fazer aquilo. A gente acata o sentimento da criança. A partir do momento que eu acato o sentimento dela, ela vai se sentir inteira acatada, ela vai se sentir inteira acolhida. Ela vai confiar em você a partir disso. Então, eu acato o sentimento dela, eu depois nomeio para ela. Você estava com raiva. Agora, estando com raiva, você não precisa chorar. Como que a gente pode fazer? E aí você pode sugerir outras formas de lidar com essas raivas. Então, ou seja, nós falamos de várias formas de lidar positivamente com as emoções da criança. Estando lidando positivamente, nós estamos ensinando para ela a lidar positivamente com as suas emoções. Então, eu acho que esse é basicamente o nosso papel de pais, de educadores, né? Ensinar as crianças a fazer um uso adequado das suas emoções, entendendo cada etapa da vida delas e orientando cada etapa. Eu acho que fazendo isso, nós estamos ensinando as nossas crianças a crescerem mais equilibradas e, quem sabe, a gente pode dizer que a gente está contribuindo para a existência de um mundo mais calmo, mais tranquilo, mais cheio de paz, não é?